Olá, turma. Beleza? Bacana. Vamos lá? Então vamos. Ó, então, essa é uma continuação daquela parte, como eu falei, né? Quando a gente fala de mediador químico da inflamação, a gente pensa que o nosso organismo está se comunicando de alguma forma. Tem duas células diferentes que estão precisando estabelecer uma comunicação. Uma pedindo ajuda para a outra ali. Tem uma lesão num tecido e eu preciso de uma ajuda ali para poder conseguir recuperar aquele tecido, diminuir a agressão ou evitar que um agente invasor agrida meu organismo mais. Então, as células, elas tipicamente se comunicam utilizando sinais químicos, né? Elas não têm WhatsApp, eles não têm recurso de teleaula, não tem jeito de chamar, né? Não tem telefone, não tem jeito. Então, as células vão se comunicar como? Por sinais químicos. Então, né, que geralmente, a maior parte das vezes, são proteínas. Em alguns casos, são também hormônios, né? Esteroides ou não esteroides, tá? Mas geralmente são secretados por uma célula no espaço extracelular, ou seja, a célula se comunica geralmente para fora, né? Então, lá eles também, né, eles também, né, as mensagens, né, podem flutuar ali como uma mensagem de uma garrafa, até chegar na célula vizinha. Então, aqui eu mostrando o desenhozinho das células aqui, né? Olha lá, já tem gente com multi, sem o multi aí. Bom, na célula aqui vizinha, né? Comunicando com uma célula próxima aqui dela, né? Então, é bem comum disso acontecer. São vários os tipos de comunicação celular dessa forma. Então, a célula libera para o meio um neurotransmissor, ou uma proteína, ou um hormônio, e ela se conecta com um receptor que está do outro lado, em uma célula vizinha, por exemplo, né? Então, eu chamo essa mensagem de ligante e o outro de receptor. Quando ele se liga, então, produz uma resposta, né? Essa resposta, geralmente, ela está direcionada para quem tem aquele receptor. Quem não tem o receptor, não é a célula-alvo da minha mensagem, geralmente ela não vai responder, né? Então, só responde quem tiver o mesmo receptor, né, para aquele ligante, ok? Bom, muito bem. Então, quais são essas características, né, que a gente falou aí? Geralmente, o ligante vai se ligar a um receptor. Esse receptor normalmente tem um mensageiro químico intracelular que vai produzir, então, posteriormente, a resposta, né? Então, essa mensagem é carregada por um ligante, que é carregada por um ligante, geralmente é transmitido por uma cadeia de mensageiros químicos dentro da célula, né? Em última análise, leva a uma mudança da célula. Eu lembro muito assim, vocês não pegaram isso, mas quando eu era pequeno, quando eu ia conversar lá, né, na roça, lá com meu tio, que morava na roça, a gente morando aqui em Belo Horizonte, aí tinha que ligar para o posto telefônico, não tinha telefone na casa das pessoas. Ligava para o posto telefônico, aí a menina do posto telefônico, a telefonista lá, mandava um menino de recado e chamar meu tio para poder conversar lá no posto telefônico. Então, é mais ou menos isso, né? Manda uma mensagem, chega lá no receptor, que no caso era o posto telefônico, né? E aí o posto telefônico manda um moleque de recado até obter uma resposta ali naquele processo. Tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Então, né, as formas de comunicação, né? Eu tenho basicamente quatro, a gente vai dizer aí, quatro. Seria a sinalização parácrina, né, a sinalização autócrina, a endócrina e por contato direto, que aí não usa nem ligante. Tá? Uhum, uhum. Uhum. Quem que está falando aí? É? Bom, bacana.
Então, as principais diferenças, né, vamos passar direto falando para cada um. Né? Então, a principal diferença entre as diferentes categorias de sinalização é a distância que a mensagem vai percorrer para alcançar a célula-alvo. Tá? Então, vamos começar com a parácrina. Parácrina é porque está muito próximo, né? Está pertinho ali. Né? Então, são células que se comunicam muito próximas uma da outra. Então, uma célula, né, um sinalizador e uma célula-alvo. Então, uma liberando ali para a outra, num espaço muito pequenininho, né? Uma está do lado da outra. Por exemplo, teve uma ruptura de tecido, e aí eu preciso reconstituir, aumentar a proliferação celular para poder cicatrizar aquilo ali. Então, há a liberação desses mediadores químicos para as células vizinhas, e as células começam a se dividir, vão dividindo de uma, dá duas, de duas, dá quatro, e assim vai, para poder, então, cobrir aquela área que foi lesionada. Mas sempre ali na proximidade, bem pertinho dela. Então, isso é porque está muito próximo, né? Parácrina, então, é a forma de comunicação de uma célula vizinha, de duas células vizinhas. Tá? Essa parácrina permite que as células elas coordenem localmente a atividade de células vizinhas. Né? Então, os sinal parácrinos são especialmente importantes durante o desenvolvimento. Né? Por exemplo, quando eu tenho células que precisam assumir uma identidade, são células que não são diferenciadas. Por exemplo, lá na medula óssea, eu tenho aquelas células pluripotentes. Então, sinais que são julgados ali, né, vão me direcionar se aquela célula vai virar sei lá, uma hemácia, ou se vai virar um leucócito, que tipo de leucócito, você vai produzir um megacariócito para dar origem depois a uma plaqueta. Tá? Um exemplo de sinalização aqui parácrina é a própria sinalização sináptica. Né? Então, as células, os neurônios, eles liberam um neurotransmissor numa fenda sináptica. Essa fenda aqui está uma coisa enorme, mas essa fenda é virtual. Né? Ocorre, então, a liberação desse neurotransmissor que vai se comunicar, ou vai se ligar a receptores que estão no neurônio seguinte. E esse neurônio, então, vai transmitir esse impulso dali para adiante. Isso é uma forma de transmissão parácrina. Tá? Muito bem, isso aqui foi o que eu expliquei. Né? Vamos só andando aqui para poder ganhar. Então, a parácrina, uma célula vizinha para outra. Eu tenho também uma forma que é chamada de autócrina. Auto, né, quando eu faço uma coisa comigo mesmo. Né? Eu estou me auto-induzindo a fazer uma coisa. Né? Então, autócrina é quando a célula libera uma substância que estimula ela mesma, visa ela própria. Né? Então, vários sinais, muitas vezes, são autorregulatórios. Por exemplo, o mesmo neurônio lá que eu mostrei, vamos voltar aqui à imagem. Né? Esse neurônio aqui liberou, então, um neurotransmissor para o meio. Vamos dizer que esse neurônio fosse um neurônio adrenérgico e que o que eu estivesse liberando aí fosse noradrenalina. Essa noradrenalina se ligaria nos receptores pós-sinápticos, mas também se liga em receptores alfa-2 pré-sinápticos, ou seja, são receptores que eu tenho na própria célula que liberou a adrenalina. O que ela faz? Quando se liga aqui, é sinal de que já tem adrenalina suficiente. É como se fosse um mecanismo para regular a quantidade de noradrenalina que precisa ser liberada. Então, quando tem demais, ligou no receptor pré-sináptico, esse receptor vai dar um sinal para a célula o seguinte: para que está bom, não preciso mais do que isso. Né? Isso a gente chama de feedback negativo, ou seja, liberou, voltou, encontrou com a própria célula, né? Então atuou aqui nessa própria célula pré-sináptica, no neurônio pré-sináptico, e diminuiu, então, a liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Interrompeu aquele processo de neurotransmissão. Tá? Muito bem. Sinalização endócrina. Essa aí todo mundo conhece, né? Endócrina é aquela dos hormônios. Nesse caso, né, vocês viram lá que, por exemplo, na autócrina, na parácrina, geralmente as células são muito próximas, ou é a própria célula, ou é uma célula muito próxima, é aquele tecido.
está ali separando tecido conjuntivo, às vezes, ou simplesmente substância amorfa que está ali no meio das duas células, ela que vai servir de meio para a condução do impulso, né? Ou melhor dizendo, do ligante. Aqui não. Aqui, na maior parte das vezes, os hormônios, né, eles são liberados na corrente sanguínea. Então, aqui, né, a corrente sanguínea serve de veículo para a ligação, ou melhor dizendo, o transporte do meu neurotransmissor, né, ou neurotransmissor, ou melhor, do meu hormônio, no caso. Ó, tem áudio vazando aí. Por favor, dê uma olhadinha quem é. Bom, então... Oi? Quem está vazando o áudio aí? Ó, melhorou. Bacana. Então, ó, esses tipos aqui, né, quando eu libero um hormônio, saiu lá da hipófise, saiu lá da hipófise e foi ativar a célula adrenal, por exemplo, adrenocorticotrófica, para estimular a produção de corticoides. Então, isso é uma transmissão do tipo endócrina, né? Ou seja, vai usar a corrente sanguínea como caminho para poder sair da célula sinalizadora para a célula-alvo. Tá? Nesse processo também ocorre feedback negativo. Por exemplo, eu liberei, atuei lá no hormônio, o adenocorticotrófico, que é liberado lá na hipófise, vai atuar lá na adrenal, a adrenal começa a produzir os corticoides, esses corticoides sobem na corrente sanguínea, ou seja, os níveis plasmáticos desses corticoides aumentam. O que vai acontecer, então? Isso vai chegar lá de novo na hipófise, ao chegar lá na hipófise, dá o sinal de para, não libera mais hormônio adenocorticotrófico, para poder evitar um sobreestímulo daquela glândula. Tá? Quando eu uso um corticoide, olha só que interessante isso. Quando eu uso um corticoide, eu estou usando uma substância exógena, ou seja, estou usando uma substância que veio de fora, para fazer o papel de uma substância que é geralmente produzida aqui dentro do meu organismo. E que geralmente são hormônios, né? Tem atividade hormonal, como os corticoides têm, que são esteroides. Então, o que vai ocorrer? Né? Se eu uso uma substância de fora, meu organismo não é bobo nem nada, ele fala assim, olha, estão produzindo a mesma substância que eu estou acostumado a produzir. Se já está vindo, se estão me dando uma substância lá de fora já, para que eu vou ficar gastando energia para produzir mais dessa substância? Né? Então, aí ocorre esse feedback negativo. Ela para de produzir porque está recebendo de fora. Você já deve ter ouvido falar que o corticoide, principalmente os corticoides, eu não posso interromper de uma única vez. Né? Por quê? Justamente por conta disso. Porque eu induzi a minha glândula adrenal, né, a não produzir mais aquele corticoide. Eu induzi lá na hipófise a não liberar hormônio corticotrófico que eu estou usando de fora. Então, eu tenho que ir gradualmente reduzindo a dose desse corticoide, né, para que dê tempo e que meu organismo entenda que precisa voltar a produzir o corticoide. Né? Isso daqui é uma coisa que está ligada diretamente a essa comunicação celular. Então, recapitulando, né? A sinalização parácrina, aquela que ocorre entre duas, né, células vizinhas que estão juntinhas uma da outra. Tá? A autócrina é uma célula se comunicando com ela mesma. Né? A endócrina é aquela que vai via sangue, vai alcançar uma célula muito distante da original. A sinalização por contato direto é quando duas células estão encostadas e essas células, uma comunica com a outra. A transmissão, às vezes, até por gap junction, são sinais, são pontes, né? São canais entre uma célula e outra que comunicam os citoplasmas e fazem essa transmissão direta, é um contato direto entre as duas células. Tá? Então, lembrando, um exemplo bom de parácrina é justamente a sinapse química. A de autócrina, a mesmo processo de regulação dentro da sinapse, principalmente da neurotransmissão adrenérgica, né? A noradrenalina, então,
autorregulando sua liberação posterior, atuando no próprio neurônio pré-sináptico, né? Então, ele liga no neurônio pré-sináptico e ali no neurônio pré-sináptico ele impede a liberação de mais noradrenalina. Isso aí é uma comunicação autócrina. E, por fim, a comunicação endócrina, né? Que é a maior parte dos hormônios, né? Então, que vai via sangue para poder atuar ao longo aí de todo o organismo, né? Às vezes até em locais distantes, né? Ou pode atuar até em 2 órgãos distantes, né? Por exemplo, quando ocorre a glândula adrenal libera adrenalina, ela atua em todos os sistemas, vai produzir vaso, né? Nos vasos vai produzir vasoconstrição, no coração vai aumentar a frequência cardíaca, a força de contração produzindo aumenta a ritmicidade cardíaca, vai produzir broncodilatação. Então, ele comunica com diversas células. Vamos dizer que é um ligante que tem receptor em praticamente todas as partes do organismo. Isso é muito legal da gente entender. Então, aquelas hormônios, né, aquelas ligantes que têm uma importância, às vezes, muito grande para a preservação da nossa espécie, por aqueles que mais desenvolveram receptores ao longo das diversas células do organismo, né? O que seria de nós se não fosse adrenalina na hora que você toma um susto, que você tem que correr, que você tem que enfrentar, né? Então, é fundamental. Beleza? Bom, bacana. Então, foi bacana, eu acho que valeu a pena, principalmente essa segunda, vocês já ficaram mais disciplinados aí com o áudio. Alguma pergunta, gente? Quem quiser perguntar, pode abrir aí o áudio. Tá de boa? Beleza, então. Obrigado pela participação. Esse áudio aqui eu gravei, tá? Eu vou ver se esse áudio não, essa aula. Eu vou ver se eu consigo postá-la ali também. Valeu? Um abraço.